São 19h30. Em respeito aos que estão presentes, vamos começar a aplicação do que a gente se propõe. Antes, eu vou conversar rapidamente aqui, dar uns avisos e, em seguida, a gente vai cuidar do que nos trouxe aqui. Para quem chegou agora, eu acho que eu falei isso no começo, eu vou dar aula hoje e dar aula amanhã, tá? Para poder colocar em dia o nosso compromisso. Reforçando mais uma vez aqui, que eu acho que eu falei isso no primeiro encontro, e vou falar agora, novamente. A gente não está vendo conceitos de matemática. A gente não está vendo questões inerentes ao dia a dia de um professor de matemática. Nós estamos vendo o emprego de uma ferramenta computacional. Então, parte-se do princípio de que todo mundo aqui conhece o métier do que a gente está tratando. Tá? Segundo, o professor José Filho está trabalhando com figuras geométricas. Eu conversei, a gente trocou uma ideia, e eu preferi seguir na vertente do aprendizado do GeoGebra, utilizando o sistema de álgebra simbólica do GeoGebra, tá? Utilizando não figura geométrica, mas matemática pura, matemática específica do GeoGebra. Tá? Então, a gente não vai ver reta, não vai ver ponto. A gente vai ver reta, claro, quando eu apresentar uma equação linear, vocês vão ver uma reta. Mas nós não vamos ver isso como o professor José Filho está vendo. O professor José Filho está cumprindo maravilhosamente bem a parte dele lá, e eu achei melhor não conflitar os interesses e as afinidades. Ele gosta muito disso aí. Eu gosto, mas nem tanto. Meu negócio é mais matemática mesmo, é parte algébrica, e eu resolvi trabalhar com QES. Já vou explicar o que é, do que se trata, e a gente vai começar a trabalhar. Segundo, o professor pediu que eu lembrasse a vocês, e eu estou lembrando aqui. Eu vou ler o que o professor pediu aqui para mim. Só um minuto. Ele pediu que eu lembrasse vocês aqui, que é uma coisa que eu próprio vou lembrar, com relação à questão das habilidades que vocês têm que escolher, e acima de tudo, que vocês entreguem os trabalhos. Eu, mais uma vez, para não tornar invasivo o conteúdo que o professor está vendo, eu também resolvi seguir minha própria vertente. Então, todos os trabalhos todas as atividades que a gente tiver daqui para frente, elas serão compartilhadas comigo. Em seguida, eu vou postar lá no portal do curso, mas elas são compartilhadas diretamente comigo. Tá? Então, é uma forma de vocês pegarem bem o manejo da ferramenta e a gente interagir sem ter que mexer na estrutura do curso, como já havia sido planejado. Tá? Muito bem. Então, eu vou postar aqui o meu endereço de e-mail. Quem não anotar aí, depois pode pedir para a Cidileia ou para Charlene, e elas vão passar para vocês. Então, tudo que for tarefa minha, tudo que for atividade que eu passar, ela tiver que ser compartilhada, vocês vão compartilhar com antonio.sa@unitins.br. A ideia é que a gente conduza o curso em duas retas. Elas são paralelas, mas são duas retas. O Zé Filho está vendo uma coisa, eu vou ver outra.
mas tudo dentro do GeoGebra. Tá? Quem não tiver sólidos conhecimentos de matemática do primeiro grau, ensino fundamental, segundo grau, mas a gente espera que pelo menos todo mundo aprenda a utilizar a ferramenta e apenas repita o que a gente está fazendo aqui. Como eu disse, a ideia não é ensinar matemática, não estou ensinando nada para ninguém aqui de matemática. Tá? Eu não vou ensinar nada que vocês próprios já não saibam. E aqueles que tiverem alguma dificuldade, será apenas com relação ao manejo da ferramenta. Para isso, a gente pode, então, trabalhar. Hoje, eu vou retroceder um pouquinho e prosseguir. Quando for amanhã, a gente entra para valer nos assuntos. Tá? Eu vou deixar a sugestão aqui. Amanhã, durante o dia, eu posto no grupo e vocês escolhem qual é o tema que vocês querem ver na aula de amanhã, que para mais ou menos medir o interesse de cada um. Tal como eu fiz no primeiro dia, que eu pedi que se decidissem sobre a ferramenta, se é a versão desktop ou a versão web, tá bom? Então, voltando aqui ao que nos interessa, eu vou compartilhar a tela. Estou compartilhando aqui a tela do GeoGebra na versão web. Conforme eu pesquisei aqui no nosso último encontro, eu vou trabalhar com a GeoGebra web. Tá? E essa versão ela é um pouquinho diferente, a interface dela, da versão desktop, mas todos os componentes dele estão disponíveis, só que mostrados de outra forma, mas estão aí. Então, nós vamos aprender, na hora que vocês aprenderem a usar a ferramenta, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de achar os componentes que a gente está utilizando. Na aula, naquele encontro, tá? A gente fica vendo que hoje o nosso encontro seria o primeiro, porque o primeiro teve aquela interrupção e a gente acabou ficando para trás. Então, quando você está dentro da página do GeoGebra, dentro do geogebra.org, você tem aqui um botão aqui chamado Start Calculator. Então, ela vai abrir uma janela. Essa janela, eu vou parar o compartilhamento aqui e compartilhar a janela que eu estou com ela agora. Essa janela aqui que está aparecendo para vocês aí. Quando você está de frente para essa janela, a gente clica bem aqui no botão, no canto superior esquerdo do GeoGebra, ele diz assim, trocar de calculadora. Eu vou clicar sobre esse trocar de calculadora. E aparece essa tela. Eu peço que vocês... parece bobagem que eu estou pedindo, mas tentem fazer isso que eu fiz agora. Como é que você sai dessa tela? Simplesmente movendo o mouse para o formulário que está na retaguarda, que seja o formulário do GeoGebra, e ela vai desaparecer. O menu desaparece. Quando você clica aqui em trocar de calculadora, ele aparece esse menu. Escolha a calculadora. Aí tem a calculadora gráfica, a calculadora 3D, geometria e o cálculo simbólico. E em seguida tem essa outra calculadora de probabilidade. Esse cálculo simbólico é conhecido também como Computer Algebra System, ou sistema de álgebra, cálculo algébrico, tá? Ou cálculo simbólico, como vocês queiram. As pessoas chamam do jeito que querem, mas o objetivo é só trabalhar com cálculo dentro
cálculo algébrico, né? Cálculo simbólico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o funcionamento desse ambiente e vocês, já com o que vocês já conhecem da interface do GeoGebra, vão poder evoluir para aquilo que a gente quer. A aula de hoje, como eu falei, ela não é bem assim ampla, porque assim ficou frio. O intervalo de um sábado já esmoreceu. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão do que eu estou falando aqui, e em seguida a gente vai, na aula de amanhã, a gente passa os conteúdos, trabalhar com equações, trabalhar com matrizes, coisas desse tipo. Né? Coisa bem simples mesmo, no nível bem prosaico. Por quê? Como eu falei, ninguém aqui está tomando aula de matemática, vocês estão tomando aula de como operar um sistema de computação algébrica, tá? Ou um sistema de cálculo algébrico, cálculo simbólico. Eu falo isso no meu métier, no do Zé Filho, geometria, essas coisas, tá? Então, muito bem. Quando você entra aqui no GeoGebra para trabalhar na calculadora, ele te apresenta esse ambiente aqui. Ele te apresenta o plano aqui com as retas e te apresenta esse item bem aqui com um sinalzinho de mais aqui do lado. Aqui do lado do nosso menu, eu tenho aqui a palavra GeoGebra, abaixo dela tem um sinal de mais num quadrinho e tem um negócio chamado entrada. Percebam só o que eu vou fazer aí. Então, eu vou fazer uma coisa simples. Eu vou digitar um número 5, pressionar a tecla Enter. Vou digitar um número 6, pressionar Enter. Vou digitar 5 mais 6, e ele vai me dar um resultado lá de menos 11, de 11, desculpe. Essas operações, elas são interpretadas pelo GeoGebra de forma instantânea. Do jeito que eu estou trabalhando aí, tudo acontece instantaneamente, tá? Eu posso animar essa reta aqui, fazendo isso que eu fiz agora. E tem menos 5. Se eu pressionar o botão de play, aqui, ele vai avançar esse ponto aqui na reta. Eu vou parar aqui no 2,39, um A maior ou igual a menos 5 até menor ou igual a 5. Ele vai de menos 5 a 5. Essas funções, elas estão presentes no GeoGebra. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, a reta vem para o plano aqui. Se eu clicar no outro botão de baixo, a reta vem para o outro plano aqui. Então, isso aqui é só para aquecer. Se eu não quiser mais nada do que eu fiz aqui, eu clico aqui em desfazer. E ele vai desfazer toda a operação que eu fiz aqui. Repetindo, isto não é aula de matemática, é aula de manejo, explicando o manejo de uma ferramenta. Tá? Então, aqui na ferramenta CAS, eu tenho essa facilidade. Cada linha dessa, eu entendo como se fosse uma célula de uma planilha. Então, eu posso nominar cada termo desse. 5 aqui, 7 aqui. Lá, dois números, A igual a 5 e B igual a 7. Isso que vocês estão vendo, esse sinal de atribuição, é um endereçamento de memória. Tá? Se eu fizer C igual a A mais B, vamos ver o que acontece. Eu tenho A igual a 5, B igual a 7. C igual a A mais B é igual a 12. Tá? Então, essas duas
operações que eu posso fazer dessa forma que eu fiz aí, eu posso fazer sem a declaração da variável e pelo número da linha. Então, vamos observar outra coisa aqui. Fazer 5 aqui, 6 aqui. Se eu pegar aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o conteúdo das duas variáveis é transformado. Tá? Voltando novamente aqui, cada linha dessa que eu digito 5 menos 3, ele vai colocar aqui para mim. 6 mais 4, vai colocar aqui para mim. A expressão que eu digito, ele atribui automaticamente essa letra aqui para ela. Essa letra chama-se variável, é o local onde eu armazeno essa informação. O que é uma variável? É uma área de memória onde eu armazeno determinado valor. Tá? Então, a variável é isso. Tá? Então, o GeoGebra trata isso aqui dessa forma. Se eu não disser nada, se eu fizer isso aqui, A, se eu fizer assim, B, vamos botar só a representação. 9, ele já atribuiu para o 9 uma área de memória chamada A. É onde eu vou colocar essa informação. Isso significa que nessa área de memória, cujo rótulo é A, eu tenho um 9. Aqui, eu tenho um 7. Nessa área de memória, B, eu tenho um 7. Eu vou botar mais outra aqui. E 3. Percebam que ele vai atribuindo o endereçamento de memória que eu estou fazendo para aquela variável. Tá? Então, A igual a 9, B igual a 7, C igual a 3. Essas variáveis elas são representadas aqui na minha reta, e eu tenho a possibilidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Se eu vier para cá, eu posso duplicar o conteúdo dessa variável. Então, vamos duplicar aqui o conteúdo de D. Duplicar a entrada. Quando eu falei duplicar a entrada, ele duplicou o resultado de D, que é 9. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente duplicar essa entrada aqui. E igual a 9, porque o D já estava lá e o E agora está igual a 9. Tá? Então, essas características do GeoGebra de duplicar a entrada, ela é muito válida quando você está trabalhando com funções. Então, se eu clicar Enter aqui novamente, já vai ter F aqui no lugar. E a mesma coisa, e assim sucessivamente. Tá? Esses botões vazios aqui servem para me representar aquela entrada que eu estou fazendo diretamente no plano, como eu fiz aqui. Se eu aproximar o plano aqui, ele vai funcionar certinho. Tá? Como é que eu faço para apagar? Eu posso chegar aqui e só apagar a entrada ou apagar utilizando o modo de desfazer. Então, eu vou desfazer tudo aqui. Certo, aí eu desfiz. E como é que eu refaço? Indo para frente. Até aqui tudo bem? Alguém? Ok. Tá ok? Boa noite, professor. Boa noite. Tá ok, professor. Professor Eudes, prosseguir. eu cheguei agora, eu não vi como é que você colocou essa tela aí. Você poderia explicar como é que foi para essa tela aí do GeoGebra? Eu vou explicar. Como eu disse aqui desde o começo, a gente não está dando aula de matemática, porque não é essa a proposta.
A proposta é explicar a ferramenta do ponto de vista de tecnologia. Então, por conta do tempo, da escassez do tempo, mas voltar para explicar o manejo da ferramenta, eu volto 1000 vezes se for preciso, não é problema nenhum, viu? Podem ficar tranquilos que a gente volta aqui. Vamos lá, vamos voltar novamente aqui. Quando eu entro no GeoGebra, eu entro aqui nessa tela inicial e ele tem aqui Start Calculator. Eu vou clicar nela. Ele vai abrir aqui essa tela. Mas se eu não tiver essa tela e tiver na outra para Professor, não está escolher qual sendo é a compartilhada, calculadora. não, a tela aqui para mim. Tá, desculpe, é que eu vou compartilhar ela de novo, tá? Pronto. Quando você está na tela do GeoGebra inicial, que é essa tela que eu vou mostrar agora, você abriu aqui a tela do GeoGebra e vai mostrar aqui a tela inicial, que é essa aqui. Você digitar geogebra.org, ele vai te mostrar essa tela aqui. E ele vai te permitir que você inicie o ambiente, tá? Essa aba lateral aqui, ela te leva a um menu utilitário. E essa aqui, essa abertura onde tem Start Calculator, que todos vocês estão vendo aí, eu vou clicar sobre ela. Start Calculator. Aí agora eu vou mostrar para vocês essa tela, só um minuto. Calculator. Bom, quando eu clico lá em Start Calculator, ele vai me mostrar essa tela aqui que vocês estão vendo. Todo mundo vendo a tela aí. Essa tela tem um plano e tem do lado esquerdo, do lado do menu, um agrupamento de linhas para digitar a entrada. Eu vou clicar aqui no menu e trocar de calculadora. Eu clico aqui e clico aqui, ó, cálculo simbólico, CAS. É isso que nos trouxe aqui, é o CAS. Eu vou clicar sobre ele e tá aí. Ele vai mostrar essa tela do jeito que eu mostrei aí. O que você vai fazer? A gente vai demonstrar que se eu fizer uma entrada de um número, 12, ele vai aparecer para mim dessa forma aí. 12 é 12. 5, aqui. Vai aparecer o 5. 7. Vai Professor, aparecer o 7. oi. Eu Pode fui falar. acompanhar aqui, eu fui abrir o GeoGebra para me seguir lá, e aí na hora da escolha da calculadora, eu estou com a pasta aqui aberta, na escolha da calculadora, qual é que eu escolho? Tem a CAS. gráfica, a calculadora 3D, Não, geometria. CAS. C-A-S. CAS. No meu não tem, não. Tem Tem gráfico, sim. a calculadora 3D, geometria, cálculo, né, simbólico. Ah, tá aqui o É CAS, né? cálculo simbólico. Pronto, é cálculo simbólico, Ah, viu? Tá bom? tá ok. Tá bom. Muito bem. Andando. Então, estamos aqui na tela do cálculo simbólico. E eu, voltando aqui o que a gente estava falando, se eu utilizar essa setinha curva para a direita, para a esquerda, desculpe, eu apago tudo o que eu escrevi. E se eu digitar para a direita, ele recupera minhas informações que eu tinha digitado anteriormente. Essas informações ficam armazenadas na memória do GeoGebra. Tá? Então, eu posso apagar aqui. Esse conceito aqui, que eu estou usando aqui, que o GeoGebra usa, é o conceito de pilha. Né? Ele vai empilhando a informação. O que é que acontece se eu digitar um
um 110, o número 110 aqui, e pedir para ele voltar, ele vai voltar para uma pilha vazia, porque o número que eu digitei apagou. Quando eu voltei e digitei um novo número diferente daquele que estava lá, ele considera a pilha vazia. Então, essa pilha eu posso apagar por aqui o valor, ou posso simplesmente informar novamente. 7, se eu digitar 7, vai aparecer aqui o início da minha pilha. Digitar um 8, vai aparecer o início da pilha. Vai para o segundo item da pilha, desculpe. Digitar um 9, ele vai para o terceiro item da pilha. Digitar um 3, vai para esse outro item aqui. Por enquanto, eu não fiz nada. Eu só fiz isso aí. Isso é bobagem. Tá? Então, vamos ver o que a gente faz além disso aqui. Tá? Cada item desse, eu posso atribuir um endereço de memória. A igual a 7. Eu digo isso aqui, eu tenho aqui uma expressão. D igual a 8. C igual a 9. E D igual a 3. Eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de rótulo, sinal de atribuição e o conteúdo. Então, o conteúdo dessa variável A é 7. O conteúdo da variável B é 8. O conteúdo da variável C é 9. E o conteúdo da variável D é 3. Certo? Aí, o que eu posso fazer com isso? Será que eu posso fazer isso bem aqui? A mais B mais C mais D? Será que eu posso? Estão vendo aí? Vocês estão conseguindo perceber que o cálculo é transparente para o GeoGebra. Na ordem que eu digitar, ele vai aparecer lá o cálculo. Se eu alterar o conteúdo da variável aqui para 55, ele automaticamente corrige o valor da célula lá embaixo. Ok? Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Tá foi o que eu imaginei. A dúvida aqui, gente, não é. Eu quero deixar bem claro que não é dizendo que ninguém sabe uma simples operação aritmética, não é isso. É só em relação ao manejo da ferramenta, viu? Podem ficar tranquilos, que eu sei que eu não tenho aluno de graduação aqui, nem muito menos de segundo grau, é tudo professor, então é a turma ideal para mim dar aula, para que eu dê aula é essa, a turma que todo mundo é safo, só precisa aprender. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse ensinando alguém a sair de um carro manual, de transmissão manual, para um carro de transmissão automática. É só dizer que, olha, isso é park drive, pronto. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, a ferramenta está aqui. Isso aqui pode não fazer sentido para vocês, a palavra variável. Mas, em computador, tudo se resume a operações com 0 e 1 utilizadas na memória. Então, cada sinal desse de atribuição, cada expressão dessa que eu utilizei aí para inicializar um número, ela tem a mesma finalidade. É só dizer que nesse lugar, que é um endereço de memória do computador, esse aqui é um endereço de memória. Essa variável é o rótulo, é o nome desse endereço. É como se eu dissesse, olha, em Araguatins eu tenho 50 ruas. Então, o que é mais fácil? Eu dividi Araguatins em planos, em quadrados, em quadrantes, e passando o número, tipo Marabá, folha 1, folha 2, não. As ruas têm nome. Então, vamos entender como cada conteúdo desse aqui, cada nome que você está vendo aqui, como um nome de rua, um rótulo. Tá? Então, esse endereço de memória que você está vendo aqui, ele é um endereço computacional. Ele está lá no sistema, mas ele é um número binário
contendo um endereço de memória, uma localização da memória onde está armazenado esse 7. Esse 8 do mesmo jeito. Então, cada endereço desse aqui é único dentro da memória do computador. Esse endereço a gente chama de variável. O que é uma variável? É tudo aquilo que pode variar. Por que pode variar? Porque se eu disser que isso aqui é 7,5, ele vai transportar isso aqui, vai transformar isso aqui numa fração. E vai entender que é uma fração. E se eu fizer assim, 7,5, o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai converter isso aqui para um número fracionário. Então, vamos apagar essa primeira entrada e vai ficar só o 8, 5 e esse outro, e esse D. Só vai ficar só o B, o C e o D. Então, eu criaria bem aqui um F. F é igual a B mais C mais D. Meu F é igual a 66. E se eu fizer G igual a vezes B vezes C, eu tenho uma multiplicação. E se eu fizer assim, H igual a D assim, P ao quadrado. Então, é 3 elevado à segunda. 3 ao quadrado, eu tenho 9 aqui. Isso que vocês estão vendo chama-se cálculo simbólico. Tá? Cálculo algébrico simbólico. Se eu fizer isso bem aqui, o que vai acontecer? Vou pegar outro número, uma variável diferente. Vocês estão percebendo que o sistema, como ele interpreta isso aqui, eu peguei o A, é 9, o H, e eu não colocar sinal nenhum, mas se eu colocar um do lado do outro, ele vai multiplicar esse resultado. Ok? Ok. Pode não fazer muito sentido, porque vocês estão tomando contato pela primeira vez com esse lado da ferramenta, mas como todo matemático vocês são, vocês Professor, Oi. O meu apareceu só o sinal de ponto, o ponto de interrogação. Vixe, Quando eu coloquei Maria. H igual a D elevado a 2. Tá bom, pois vamos fazer diferente aqui. Eu vou repetir, não tem problema não, viu? É como eu estou falando. Não vou perder meu tempo explicando coisas que todo mundo já sabe. Eu estou aqui para explicar coisa que vocês ainda não sabem, que é o manejo da ferramenta. Então, vou voltar lá sem problema nenhum. Só um minuto. Eu vou zerar aqui o conteúdo da minha calculadora. Eu posso fazer isso dessa forma que eu fiz aqui, ou posso fazer de outra forma. Mas eu vou apagar item a item, para vocês entenderem. Clica sobre esses 3 pontinhos, vai aparecer um menu, e você clica em apagar. Clica de novo, apagar. E ele vai apagar todo o conteúdo. Essa área que está aqui do lado, que eu estou mexendo, é a área de cálculo do GeoGebra. Essa área fica aqui do lado do menu lateral esquerdo, abaixo da palavra GeoGebra, e ela é numerada. Cada entrada dessa, se eu clicar aqui no mais aqui, ele vai me pedir se eu quero montar uma expressão ou um texto. Então, eu vou escolher montar um texto. Vou botar lá aqui, ó. Montagem de uma expressão. O que vai acontecer com isso aqui? Esse texto que está aqui, ele não é avaliado. Por que ele não é avaliado? B igual a 5. A igual a 8. Porque ele é um texto. Então, se eu pegar aqui e fizer qualquer operação aqui, ela não vai acontecer nada com essa expressão aqui, tá? Isso é um texto. Isso aqui é um texto. Isso aqui embaixo é uma expressão.
Como é que eu escolho se isso aqui é uma expressão ou um texto? Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo. Se o que eu quero aqui é um valor, faço aqui. C igual a 99. Isso aqui é uma expressão. Como é que eu sei que é uma expressão? Se eu clicar aqui nesse sinal de mais, ele vai abrir um menu e eu vou declarar que tipo de valor é aquele que está ali. Essa informação nessa célula é uma expressão. Vamos avaliar mais uma outra aqui embaixo, colocar mais uma aqui embaixo. E agora a gente vai colocar um texto. Vamos colocar a expressão aqui e nessa aqui a gente vai colocar um texto. Isto é um texto. Então, esses conteúdos da célula, se eu estivesse fazendo uma soma aqui, a gente vai ver isso amanhã com calma, para não criar problema aqui. Então, a gente vai só mostrar como é que ele se comporta. Se eu estivesse fazendo uma soma dessas células e pedisse para somar todas, a soma só entraria o A, o B, o A e o C. E agora entraria o outro aqui, o D, que seria 88. O que vai acontecer se eu fizer assim? E o E? Quem é o E? Se eu posso fazer também assim? Posso. D igual D mais A mais D. Se eu fizer isso aqui, B mais A mais C mais D. C mais D. Se eu fizer isso aqui, eu tenho meu resultado de 200 aqui embaixo. E se eu fizer assim, E igual a mais... Só um minuto, gente. Coisas de tecnologia. Bateria do notebook. Só um instantinho. Muito bem. E se eu fizer assim? Se eu fizer a conta assim. Disser que Z é igual a mais B mais C mais D mais E. Ele somou o conteúdo até D e acrescentou um E. E se eu fizer assim, Y igual a mais B mais C mais D, ele vai dar o mesmo valor que ele daria eu somando os termos assim, sem atribuir para uma variável. Tá? A variável, a ideia da variável é que essa expressão eu some e atribua o conteúdo dessa expressão a essa variável. Como é que a gente faz aqui a questão da precedência de sinais, coisa desse tipo? Quando eu coloco aqui entre parênteses e faço a expressão de multiplicar, ele vai fazer literalmente como você faz na sua aritmética básica aí, tá? Então, tanto faz eu somar diretamente os termos assim, como eu somar da forma que eu fiz aqui. Qual é a diferença? É que esse 200 que está aqui está no endereço de memória dessa célula. E se eu fizer assim, tá aqui, tirar aqui, se eu fizer assim, ele vai estar em uma variável chamada y. Eu sei o local dela, eu sei onde ela está. O conteúdo dessa soma está aqui no y. Tá? Recapitulando, aqui eu declaro a variável é B, o nome dela, o apelido dela é B, o conteúdo dessa variável na memória é 5. O nome dessa variável é A e o conteúdo dela na memória é 8. Aqui ela recebe o nome de C e tem o conteúdo 99. Será que eu posso atribuir nomes em vez de letras? Vamos ver. Vamos pegar lá. Cidileia igual a 1.
Gustavo, igual a 2. Ana, igual a 5. Pessoas, igual a Cidileia, mais Gustavo, mais Ana. Isso é uma maravilha, todo mundo ficaria impressionado. Então, vocês estão vendo que por que o nome é cálculo simbólico, ou a matemática simbólica? É por isso. Eu posso atribuir nomes, nomes que eu conheço ao meu sistema. Tá? Então, está aqui. Eu atribuí para cada conteúdo desse um nome. Então, a variável Cidileia contém 1, a variável Gustavo contém 2, a variável Ana contém 5. A soma dessas variáveis eu armazeno na palavra pessoas. Então, quem é pessoas? Pessoas é Cidileia mais Gustavo mais Ana, que dá o mesmo 8 que se eu fizesse assim, ó. Cidileia mais Gustavo mais Ana. Ó, o que tem errado aí agora? Ele pegou um conteúdo com lixo. Vamos colocar correto. O mesmo 8. Vocês... eu nem queria demonstrar isso, mas eu estou mostrando agora. Enquanto eu estou com o meu computador ligado, numa sessão do GeoGebra ou qualquer outro tipo de programa, setores da memória da minha máquina contém uma coisa que a gente chama de lixo. Tá? O que é lixo? Lixo é tudo aquilo que eu não tive interesse, não quis ou não tive intenção de apagar. E tudo isso interfere no meu cálculo se eu não encontrar um endereço. Seria como se eu dissesse, onde é que a Cidileia mora, em Araguatins? A Cidileia me diz assim, olha, eu moro na Avenida 2. Aí eu vou procurar a Avenida 2 e não existe a Avenida 2. Aí o sistema encontra a primeira variável, a primeira área de memória com sujeira e devolve ela para mim. Foi o que eu fiz aqui. Eu nem ia mostrar isso agora. Por quê? Para não confundir a cabeça de vocês. Mas o que acontece quando a gente está trabalhando com sistema algébrico assim, é que você pode, eventualmente, cometer um erro de atribuição aqui, e isso aqui interferir no teu cálculo. Vamos ver aqui. A1 igual a 7. Eu sei que A1 é igual a 7. E se eu fizer assim, AI igual a 7. E se eu fizer assim, A1 mais... Se eu fizer errado, AL, ele vai me mostrar a sujeira como L. Tá? Onde é que está essa sujeira? Está aqui. Qual é o valor de A? 8. Onde é que ele aparece? Bem aqui, ó. AL. Eu fico um pouco aflito, está todo mundo calado, ninguém perguntou nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá, professor. Aí, no caso, ele só substituiu o A pelo 8, né? Tá, a L ficou 8L, né? Isso. Só a substituição aí. O professor... Oi. É porque eu estou tentando acompanhar. O primeiro minha deu o cálculo, não bateu exato. Quando isso acontece, alguma tecla que não ficou ativada, alguma coisa, porque eu coloquei direitinho, pessoas igual a Cidileia, mais Gustavo, mais Ana. Aí veio a seta, tudo bem, ficou a setazinha bonitinha, a seta, a Cidileia mais 7. Foi a resposta que ele me deu, alguma coisa que... E eu segui todos os passos. Aí agora eu estou tentando fazer isso daí que o senhor está fazendo. Tá bom. Deixa eu explicar uma coisa para vocês agora. Graça, para você entender o que a gente está fazendo aqui, eu vou apagar tudo, mas não se preocupe não, que a gente vai chegar lá, viu? Não se aflige.
Vamos apagar todo o conteúdo aqui, tudo que tiver aqui no sistema eu vou apagar. Mas eu acho que é só alguma coisinha que eu estou deixando de informar. Possivelmente sim. Então, eu vou apagar o conteúdo aqui das minhas variáveis e elas estão devidamente limpas. Então, vamos colocar um A aqui. Se eu colocar só um... O que vai acontecer se eu colocar um A? Se eu colocar D, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui. E se eu fizer assim, C igual a A mais B, ele não vai mostrar nada, porque essas variáveis elas vão retornar como nulas, elas não têm conteúdo de nada dentro delas, tá? Elas não têm informação nenhuma. Eu vou fazer diferente. A igual a 7, B igual a 8 e C igual a mais B, 8, 7, 15. Então, vamos que eu dissesse aqui que o D é igual a C vezes Sidleia. Essa variável, será que o GeoGebra apagou agora ela da memória? O resultado não deu certo. Então, essa variável, ela deu CC 2 vezes aqui, tá? Porque ela se confundiu. Ela encontrou o conteúdo da célula Sidleia com C, tá? E multiplicou, tá? Então, nós vamos consertar isso aqui. O que acontece se eu deixar... Até o 15 a minha deu certo, professor. Até o C igual a B deu certo, deu 15 mesmo. Tá bom. Pois então, o que acontece quando você não declara nada ou declara uma inconsistência bem aqui? C-L-E-R-T-O-N. Clerton. Ele encontrou, o GeoGebra tem uma facilidade de identificar o conteúdo de uma variável por aproximação. Então, a palavra Clerton contém a letra C. Ele leu o conteúdo da palavra Clerton até onde acabou a significância dele. Então, vamos forçar uma outra situação aqui. Pronto, agora deu certo, professor. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Então, ele sempre vai trabalhar em cima de coisas que fazem sentido para ele. E a palavra Clerton aqui contém uma letra C. Então, quem é C? É 15, tá vendo? Ele despreza o restante da sequência da expressão, porque esse restante aqui não faz o menor sentido para o GeoGebra. Porque elas não existem na área de memória. E aqui, agora deu certo, porque eu multipliquei por um número qualquer. Se eu multiplicasse aqui, em vez do 3, eu colocasse o B, eu teria a operação multiplicando C vezes B. Muito bem. Professor, oi. Oi. Tá pedindo para participar aí pelo celular, dá para você aceitar bem aí? Sem problema. Obrigado. Gente, ó, desculpem que eu tô de olho aqui na explicação e acabo perdendo de olhar aqui o chat. Já vou ler o que está escrito no chat. É que eu me empolgo mais que o homem da cobra. Mas tá ficando bom, professor. A explicação aí tá dando a gente compreender legalmente aqui, viu? Todo mundo que gosta de matemática tem essas manias de doido, de se empolgar. Eu acabo me empolgando, entendeu? Mas a gente pode, não tem problema não, gente. Se tiverem
que precisarem de alguma informação, que isso nem é matemática, você não nem são obrigados a saber disso. Isso aqui é a ferramenta em si, né? Que é o manejo dela. Tenta de novo aí pedir para participar. Ô, Cleane, você pode falar. Boa noite, professor. Boa Eu não noite. sei se no começo o senhor falou, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, essa ferramenta, ela se aplica a quais construções? O CAS é matemática simbólica, então tudo que tem a ver com álgebra ele vai resolver para você. Ah, tá. Obrigada. Tá? Então, se você tiver... Eu amanhã vou... Eu não sei como é que está o nível de interesse de vocês na abordagem de algumas coisas mais sérias, mas eu digo mais séria porque tudo é sério, né? Vocês trabalham com gente, com adolescente, com adulto, não sei. Então, eu acho que a gente pode demonstrar aqui coisas factíveis em sistemas lineares, alguma coisa de array, é o que eu vou mostrar. Mas, assim, tudo construção simples, porque quando você pegar o jeito, Cleane, de utilizar a ferramenta, você vai fazer qualquer coisa, porque não há necessidade de explicar nada, porque você já conhece, né? Sei. Seria chover no molhado, explicar aqui sobre array para vocês, sobre matrizes, sobre determinantes, sobre essas coisas, isso aqui é besteira. Então a gente ganha tempo mostrando a maravilha que é a ferramenta. Né? Tá certo. Obrigada, professor. Tá bom, filha. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Quem foi que pediu, gente, para participar? Já foi eu, mas tá aceito. É que eu vou fazendo aqui olhando pelo celular e fazendo no notebook. Obrigado pois tá aí. bom. Tá bom. A droga é que o tempo é curto, gente. Pelo amor de Deus, olha, já está 2021. Bom, deixa eu voltar aqui para a venda do peixe aqui. Muito bem, gente. Então, a gente tem aqui a ferramenta, o ambiente dela, só recapitulando, aparece esse plano, aparece aqui do lado esquerdo uma planilha de entradas, onde eu posso digitar os meus valores. Eu posso fazer um valor assim, A1 igual a 9, A2 igual a 8, A3 igual a 7, e posso fazer aqui soma igual. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você está digitando aqui na linha de comando do GeoGebra, o que você tem aqui? Você tem uma variável, soma. Observem que abaixo da variável soma, ele está sugerindo uma outra coisa aqui. Soma utilizando um cifrão. Ok? Se eu utilizar a soma dessa forma, soma, ele vai atribuir esse valor aqui do rótulo que eu estou mostrando. Esse rótulo tem um cifrão no começo para identificar que é uma palavra reservada. Então, vou apagar aqui e vou escrever de novo. Soma. O que essa soma tem? A soma é o que no GeoGebra a gente chama de função. Então, se eu declarar amanhã, possivelmente dá tempo de a gente mostrar, o que seria essa lista? A lista seria a lista de variáveis que eu vou somar. Tá? Eu não precisaria fazer A mais B mais C. Então, eu declararia tudo como uma lista, colocaria os valores dentro e atribuiria aqui a função soma. Seria mais ou menos como isso aqui. Isso aqui é só um para vocês saberem
como que a coisa vai funcionar. Isso aqui não é uma lista, tá? Ele está somando 9 mais 8 mais 7. Ele substituiu aqui e atribuiu aqui embaixo, tá? ZZ igual a soma. Vamos ver se ele aceita isso aí. ZZ é igual a soma e ele substituiu os valores aqui da soma. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora para não confundir a cabeça de vocês. Vamos voltar para o que a gente estava falando. Então, quando você digita qualquer palavra aqui embaixo, o GeoGebra verifica se essa palavra consta no vocabulário dele. E a palavra soma, ele trouxe por aproximação. Soma. Eu posso somar uma lista e um número de elementos. Somar uma lista de frequência, uma expressão, variável, valor inicial e valor final. E ela pode ter uma série de outras chamadas de função. Tá? Então, é só para mostrar para vocês, quando vocês estiverem digitando alguma expressão, se uma dessa expressão existir no vocabulário do GeoGebra, ele vai trazer para você. Eu fui digitando COE e ele entendeu que eu estava querendo digitar aqui coeficiente de correlação. Tá? E aí entra na área lá do professor José Filho, que envolve ponto, não sei o que, tal, parte de geometria. Então, a ideia aqui é mostrar a ferramenta e as suas funcionalidades práticas, quer dizer, coisa que você vai precisar. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui é bobagem, somar 3 variávelzinhas. Vocês já entenderam que cada letra dessa aqui, cada palavrinha, A1, é o nome do conteúdo de memória onde está armazenado esse valor 9. O A2 é o nome do conteúdo de memória onde está armazenado esse valor 8. E o A3 é o conteúdo de memória onde estava armazenado esse valor 7. O GeoGebra entende que eu posso fazer o seguinte: A é igual a A1 mais A2 mais A3. Isso é o conteúdo de AA, que vai dar 9 mais 8 mais 7. Eu posso, além dessa operação, fazer assim: DB igual a AA dividido por 2. Ele me deu aí uma fraçãozinha e me deu o resultado. O DB é esse aqui. DB é AA dividido por 2, que dá 12. Essas operações que o GeoGebra permite são operações simbólicas. Então, quais são as operações permitidas? Atribuição, soma, subtração, multiplicação. A multiplicação é convertida automaticamente para a notação que vocês conhecem, que é a vírgula, e a divisão, que é uma barrinha ou uma contrabarra, dessa forma que ele converte automaticamente para uma fração. Tá? Então, são essas as funcionalidades do GeoGebra para montagem de expressões que são avaliadas aritmética ou simbolicamente. Tá? Então, qualquer uma delas a gente vai trabalhar. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai ver a montagem dessas expressões de uma forma mais sutil e direta, tá? E no outro sábado a gente vai entrar na álgebra simbólica mesmo, usando símbolos, usando funções, aproximação, coisas desse tipo, tá? No momento, a ideia é mostrar para vocês como é que vocês vão operar isso aqui. Eu fiquei de passar atividade, mas eu não vejo conteúdo para se aplicar a atividade hoje. Amanhã eu vou passar atividades para vocês, para realizar, e eu não vou postar isso nem no grupo e nem lá no portal até olhar a atividade. A atividade vocês vão mandar para o meu endereço de e-mail, compartilhando, conforme ensinei na primeira aula. Alguma dúvida? Entendido, professor. Beleza. Ok, Donato. Gente, se tiverem dúvida em relação à postagem,
a gente, na hora que eu passar a atividade amanhã, eu vou para o GeoGebra e mostro aqui o menu direito, o menu esquerdo, contendo as funções de compartilhamento. Lembrando que seria desejável que todos tenham uma conta no GeoGebra. O professor Zé Filho pediu isso, eu estou pedindo isso também agora, tá? E peço que vocês se interessem, procurem abrir a conta de vocês, porque amanhã vocês vão compartilhar esse material comigo. A atividade que vocês fizerem, vocês vão compartilhar, eu vou corrigir e vou devolver, fazer as intervenções que eu couberem e vou conversar com vocês, tá bom? Dentro do meu espaço de tempo extremamente exíguo, porque eu estou no meio de uma tarefa bastante desafiadora, eu infelizmente, eu estou entrando no horário certo e saindo no horário certo. Amanhã a gente pode estender até um pouquinho mais, mas hoje aqui realmente está meio complicado. Período de prova no Uniteams também. Eu estou aplicando prova, tá aí, então é meio complicado. Olha a cara da minha querida monitora aí. Lasqueira. Gente, é isso. Só tem a lista, não, né? O link aí. Tem não, filha, pode passar. Frequência. Tá, pode passar para mim aí, eu falo com o Zé Filho para ele passar para mim. Gente, aguardem a lista, se empenhem nas tarefas, procurem ver a questão das habilidades e amanhã a gente se fala, se Deus quiser, tá bom? Agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite e até amanhã. Espero todos vocês e mais o restante da turma que faltou hoje, tá bom? Até amanhã, Tá certo, pessoal. professor. A frequência você vai colocar lá no grupo do WhatsApp? A Cidileia vai postar. Vou estar lá no grupo. Tá bom? Boa noite. Foi boa a aula da gente aprender aí as ferramentas. Muito bem. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite, Jordânia. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor, pela aula. Tá bom, obrigado, dona.